Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Henrique. Hoje eu vim falar sobre os livros recentemente adquiridos por mim, né? Vou dar uma breve passada, assim, um resumo dos livros. Foram livros que eu adquiri nos últimos 2 meses, mais ou menos. O primeiro deles é da Carrie Grass, né? Intitulado A Anti-Maria Desmascarada, né? Aqui ela vai falar sobre a cultura, né, do feminismo no mundo, né, relatando a história das autoras, das principais autoras do movimento feminista, desde a primeira onda do feminismo, lá no início do século XX, mais ou menos, final do século XIX, início do século XX, para passar por todo o começo do século e principalmente no período pós-guerra, né, que veio aquela segunda onda do feminismo, né, os problemas, né, que as feministas encontraram para poder reavivar esse movimento, né, e como elas conseguiram superar esses problemas, né, e colocar as suas ideias na prática dentro da civilização, né, ocidental, né, e principalmente começando pela civilização norte-americana e europeia. A Carrie Grass vai, sobretudo nesse livro aqui, ele vai falar como a cultura do movimento feminista, da ideologia feminista, é contra o espírito mariano, contra o espírito cristão, contra o espírito daqueles que seguem a Cristo Senhor, né? E por conta disso, ela vai destrinchar o movimento feminista nos seus principais aspectos, nas suas principais ideias. Então, a Carrie Grass é uma autora, né, de muito renome nessa área, né, da luta, né, das mulheres contra o próprio movimento feminista, dizendo que o movimento feminista, ele acima de tudo, é uma luta espiritual que acontece no mundo, né? Que o movimento feminista é a continuidade, né, daquele fruto proibido que Eva experimentou no paraíso e na qual fez com que toda a natureza humana decaísse, né? Acho que o principal componente desse livro é justamente essa luta espiritual que o movimento antimariano trouxe para o mundo, né, que o movimento feminista trouxe para o mundo. Então fica a dica aqui, é publicado pela Edições Cristo e Livros, né, em capa dura. É um ótimo livro aí para você começar a entender, né, tudo que o movimento feminista trouxe para o mundo, tudo negativo, né, que ele trouxe para o mundo. Vale muito a pena este livro da Carrie Grass. Um segundo livro que eu recebi nesses últimos tempos foi a obra clássica de São Francisco de Sales, Tratado do Amor de Deus, publicado pela editora Eclésia. Foi publicado nesse ano, se eu não me engano, é uma nova edição, né? Aqui, para quem não sabe, o Tratado do Amor de Deus é uma obra que se deu após a publicação da outra obra incrível de São Francisco de Sales, que é Filoteia, né, a Introdução à Vida Devota. A diferença entre as duas obras consiste em que a primeira, né, a Filoteia, é uma, como diz o próprio subtítulo, é uma introdução àqueles que estão iniciando a vida de devoção, as práticas de devoção, né, a sua vida espiritual, a uma vida de oração, a uma vida de intimidade com o Senhor. Já o Tratado do Amor de Deus, o próprio São Francisco de Sales vai dizer que é uma obra já para aquelas almas que estão mais avançadas, né, na sua vida espiritual, na sua vida de oração, na sua intimidade com Jesus, né? Então esse Tratado do Amor de Deus é principalmente reservado, né? Não digo reservado, mas foi escrito pensando nessas pessoas mais avançadas, né, na sua vida espiritual. Então é uma obra muito importante para aqueles que já estão num caminho avançado. Se você já leu A Vida Devota, do próprio São Francisco de Sales, né, e percebe que você está caminhando, que você está conseguindo, né, exercer essa sua vida de piedade, sua vida de devocional,
É importante que você leia também o Tratado do Amor de Deus, para que você possa também continuar caminhando, indo para águas mais profundas, né? Avançando no seu conhecimento, no seu amor por Deus, e conhecer principalmente o amor que Deus tem pela nossa alma, né? E o quanto Ele deseja a nossa salvação. Como eu disse, essa edição aqui foi publicada pela editora Eclésia neste ano, no início deste ano. Vale muito a pena. São Francisco de Sales é um dos melhores escritores de práticas piedosas, da vida de oração, da intimidade com Deus, né? O nosso bispo aí de Genebra e doutor da igreja também. Fica a dica aí também. Um outro livro também foi publicado pela editora Cristo e Livros, esse ano também, chamado pelo padre Bernard Lucien, Os Graus da Autoridade, né, e o Magistério da Igreja, né, e a infalibilidade do Magistério e a autoridade do Concílio Vaticano II. Né. Este livro aqui, ele vai falar sobre as razões, né, que explicam os conflitos entre nós católicos, né, desde o Concílio Vaticano II, aí vai passar pela reforma da liturgia, né, a ignorância, né, acerca da doutrina católica sobre o magistério da igreja, né, o desconhecimento, né, que é disseminado pelos meios de comunicação, né, a respeito do magistério, né, e principalmente ele vai falar sobre o quanto nós precisamos conhecer, né, a variedade de engajamentos do magistério da igreja e dos tipos de resposta que nós precisamos dar, né, como fiéis, né, para que um expediente mais saudável e urgente para estabelecer o reinado de uma autêntica caridade, na verdade, entre os discípulos de Cristo Jesus. Né? Então, assim, é uma obra assim, excepcional para aqueles que querem realmente entender qual foi o espírito do Concílio Vaticano II, né, a infalibilidade do concílio, né, como um colégio episcopal, com o Papa reinante na época, como o Concílio Vaticano II foi um concílio inspirado por Deus, ao contrário do que aqueles que dizem ter sido um concílio inválido, estarem tentando dividir a igreja entre pré-conciliar e pós-conciliar, como se fossem duas igrejas diferentes. Isso, né, não existe, isso é errado pensar dessa forma, e o padre Bernard Lucien vai esclarecer muito neste livro aqui. Tá legal? É uma obra que não tem tantas páginas assim, são, deixa eu ver aqui, 243 páginas, né, que ele vai esclarecer as ideias aqui sobre o Concílio Vaticano II. A terceira obra, a quarta obra, partindo já mais para os clássicos da antiguidade, né? A quarta e a quinta obra é de Santo Agostinho. A primeira é sobre a música, né? O tratado que Santo Agostinho fez sobre a música, também publicado pela editora Eclésia, né? Aqui Santo Agostinho ele vai falar sobre principalmente as duas partes do tratado. Ele vai falar primeiro sobre uma parte mais técnica, né, do tratado, né, que vai conter uma exposição das regras da rítmica e da métrica dentro da música, né, que vai compreender os 5 primeiros livros do tratado. E a segunda parte é uma parte mais filosófica sobre a música, né. Então ele vai falar principalmente aí ele vai analisar os movimentos do coração, que a música traz ao coração, né, a alma, o espírito, né, humano, os movimentos, né, que a harmonia traz ao coração humano, né? Destes dois aspectos ele vai esclarecer como a música é importante não só para a humanidade no sentido, como posso dizer, secular, né, mas principalmente na questão da alma humana em relação à música, né, como as duas se conectam e como a alma necessita de uma certa musicalidade para conseguir ter esse auxílio na transcendência, né, como a música é importante
nesse estágio, né, entre o imanente e o transcendente. O Santo Agostinho vai colocar aqui no seu tratado, principalmente na segunda parte, na parte mais filosófica da sua obra. Vale muito a pena aqui para aqueles que querem conhecer mais um pouquinho sobre o papel da música na espiritualidade cristã e principalmente na espiritualidade católica. Vale muito a pena. A outra também de Santo Agostinho é sobre o livre-arbítrio, né? Um clássico aqui dos escritos de Santo Agostinho, né? É um livro, né? O livre-arbítrio é um livro em 3 volumes, escritos por Santo Agostinho, né? Ele foi escrito em Roma e, na verdade, é uma investigação filosófica, né? Do respeito à liberdade humana, né? Da origem da moral, de onde vem o mal, se Deus criou o mal, e se Deus criou o mal, como ele pode ser bom. Essas questões filosóficas que surgiram muitos séculos atrás, que até hoje acabam voltando, né, à mente humana, né? Santo Agostinho já respondeu já pra gente, está nesse grande livro aqui sobre o livre-arbítrio. É um diálogo, né? Assim como existiam os diálogos platônicos, Santo Agostinho vai pegar desses diálogos platônicos e escrever a sua obra. É um diálogo entre ele, o próprio Santo Agostinho, com um dos seus amigos e companheiros de conversão, né? O Evódio, assim como também na outra obra que ele escreveu sobre a potencialidade da alma, em que Agostinho e Evódio dialogam, né, e investigam sobre o que é a alma, sobre a criação da alma. Os mesmos personagens vão aqui vão fazer uma investigação, né? Não sei se dá para vocês conseguirem ver aqui, né? O A e o G é o Agostinho, Santo Agostinho, né? E o E e o V são de Evódio, né? O seu interlocutor, né? Então fica a dica também dessa incrível obra, também publicada pela editora Eclésia, sobre o livre-arbítrio. Uma outra obra, um clássico também da antiguidade, é A Consolação da Filosofia, de Boécio. Boécio, assim, dentre dos autores clássicos, está entre os principais, né? Era cristão, né? Boécio nasceu ali, viveu ali, né, entre o século IV e o século V da era cristã, né? Ele pegou o final, assim, do Império Romano, na época que ele nasceu. Praticamente o Império Romano já não existia mais, né? E ele pegou o nascimento do Império que veio posteriormente ao Império Romano, né? E o que aconteceu com ele? Ele era um grande homem, né? Um homem de muita inteligência, e acabou sendo senador do Império, né? E veio a ser preso por conta da sua fé cristã, né? Ele ficou preso, foi torturado, e na prisão ele acabou escrevendo, né, este livro, né, que é, na verdade, também um diálogo entre o próprio Boécio, preso, né, e entre a dama, né, a senhora, que representa a filosofia, né? Então, assim, o Boécio vai colocar ali como que as suas virtudes, né, como um homem bom, um homem honesto, um homem que luta pelos valores, que luta pela honestidade, que luta pelo bem, acaba neste mundo sofrendo penalidades, ao invés daqueles homens ímpios que não possuem virtudes nenhuma, só possuem vícios, acabam, né, obtendo sucesso no mundo. Então ele vai vai se questionar por que isso acontece, né? E a dama, a senhora filosofia, vai acabar lhe auxiliando, né, lhe ajudando, que na verdade todos aqueles seus seguidores, né, e toma como Sócrates como um grande modelo,
de que aqueles seus seguidores que procuram a verdade, procuram a vida virtuosa, acabam sofrendo mesmo num mundo corruptível, num mundo decaído, né? Então vale muito a pena essa obra aqui, A Consolação da Filosofia, de Boécio. E por último, um livro e mais um caderno também, né? Que são os cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn, né? E do Kurt Smith. Né? Esse volume aqui é as cartas de São Paulo aos Gálatas e aos Efésios, né? Tem também publicado pela editora Eclésia, tá? E esse caderno de estudos, o que ele tem como objetivo? É introduzir o fiel, né? Não, mesmo que você seja já padre, seminarista, ou como eu, um simples leigo, ele tem como objetivo nos introduzir no conhecimento profundo do que o autor, no caso São Paulo, quis passar aos seus destinatários, no caso os Gálatas, né, e os Efésios. Então ele vai colocar aqui versículo por versículo das cartas e vai tecer comentários, né, sobre ele, tanto o comentário do Scott Hahn como os comentários do Kurt Smith, e também utilizando comentários dos padres da igreja, ou também de outros teólogos renomados, né? Então ele usa, né, desses comentários para nos introduzir no que o autor queria dizer com determinado ensinamento, com determinada exortação aos Gálatas e aos Efésios. E ele traz aqui espaços também para anotações, né, caso o estudioso, né, esteja lendo este caderno de estudos também possa fazer as suas anotações, que é muito interessante, né? E ele vai fazer também algumas questões, ele tem espaços também para questões. Então, assim, por exemplo, nas cartas de São Paulo aos Efésios, ele vai, você lê o capítulo, por exemplo, você lê o capítulo 1, aí para compreender, aí ele vai fazer uma pergunta, né? Por exemplo, de que modo Paulo inicia a sua carta? Como ele organiza estruturalmente a carta aos Efésios? Qual é o tema central da bênção celebrada por Paulo? Né? Qual a oração tradicional judaica que Paulo adota como modelo na carta aos Efésios? Então, são perguntas que para o fiel, para o estudioso, compreender como é estruturalmente a carta aos Efésios. Depois, numa segunda parte, ele vai colocar aqui para meditar. Então, as perguntas para que nós possamos responder e meditar sobre ela, né? Então, qual é o seu nível de consciência sobre o mistério por trás de seus pensamentos e escolhas, e até mesmo do seu próprio caráter? Quanto você se conhece? Então, são perguntas para você parar e meditar, né? Isso ele vai fazer sobre todos os capítulos das cartas, tanto de Efésios quanto de Gálatas. Então é um livro também, esse sim é um livro direcionado para o estudo, tá? E a editora Eclésia publicou de diversos livros da Sagrada Escritura. Então tem dos Evangelhos, tem das demais cartas de Paulo, tem do Apocalipse, tem das cartas de São Pedro, de São Tiago, de São João, tá? Tem dos livros do Antigo Testamento, então tem sobre Gênesis, tem sobre o Êxodo, sobre os profetas, etc. Então vale muito a pena e não é muito caro não, tá? São preços bem em conta, tá bom? E fica a dica aí para que esses livros aqui nos ajudem a entender a profundidade da Sagrada Escritura que nós tanto precisamos aí no mundo de hoje, tá legal? É isso. Mais tarde, em outras oportunidades, eu vou trazer mais algumas dicas de livros aí para vocês. Esses foram os livros que eu adquiri nesses últimos meses. E só para não ficar um espaço tão longo, né, entre um vídeo e outro, acabei fazendo esse vídeo aí, colocando as principais obras aí que eu adquiri
ao longo desses últimos 2 meses, tá legal? Fique com Deus, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né, de compartilhar esse vídeo aos amigos, aqueles que gostam de livros, que apreciam uma boa leitura, né? Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, né? Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho aí para as notificações. Fiquem com Deus e até a próxima.